agora é a história que eu prometi para vocês. Essa história é exclusiva. É um juiz de carreira, com mais de 40 anos de magistrado. Ele ficou conhecido por ser filho de nobres ingleses e neto de um juiz lá no Reino Unido. Caso daqui, tá? Foi descoberto em São Paulo. Edward Albert. Nunca foi batizado como Edward. Nunca. Ele se aposentou. Ele foi renovar uns documentos no Poupa-Tempo da Sé. Aí lá no Poupa-Tempo da Sé, olha só o que acontece. Lombardi, eu duvido que você tenha visto uma história assim também. Você veja que a tecnologia ela vai desvendando as coisas. O Edward, ele acabou virando José. Mas como assim? O juiz é suspeito, gente, de usar identidade falsa por mais de 40 anos. O José, o nome verdadeiro dele, fez faculdade de Direito em São Francisco. Eu estou falando da Faculdade de São Francisco. Uma tradicional universidade, uma das mais tradicionais do país. Aí ele passa num concurso público e vira juiz, com o nome de Edward. Tanto a faculdade quanto o concurso, ele acabou usando o nome falso, os documentos falsos. Gente, veja bem, como é que pode isso? Como é que a justiça deu um furo desse? Como é que ninguém descobriu isso? E todas as sentenças que ele fez antes. O que é que vai fazer com isso, gente? Vai cancelar agora? Vamos colocar a reportagem no ar, vai lá. De dia, Edward. De noite, José. Parece roteiro de filme de sucesso, mas aconteceu mesmo e foi aqui em São Paulo. Como este homem enganou tanta gente durante 45 anos sem ser notado? O juiz bem-sucedido escondeu um segredinho atrás da toga, sem perder o respeito. E agora, uma simples renovação de um documento desmascarou o homem acima de qualquer suspeita. A denúncia do Ministério Público de São Paulo. O juiz enganou por mais de 40 anos quase a totalidade das instituições públicas, utilizando um nome fictício ao mesmo tempo em que manteve a sua verdadeira identidade. O juiz de pompa e costumes de um conde se apresentava com nome difícil. Edward, Albert, Lancelot, Dodge, Canterbury, Canterham, Wakefield. Dizia ser inglês, filho de nobres britânicos, Richard e Anna Marie, e netos de magistrado importante no Reino Unido. Acontece que Edward nunca foi Edward, muito menos inglês. O Edward, na verdade, é José, um dos nomes mais comuns do Brasil. A história desse José que virou Edward começa em 1980, há 45 anos. Segundo denúncia do Ministério Público, foi quando Edward tirou o primeiro documento, um RG. Apresentou um certificado de dispensa do Exército Brasileiro, uma carteira de servidor do Ministério Público do Trabalho e uma carteira de Trabalho e Previdência Social. Tudo falsificado. Na época, não havia ferramentas tecnológicas que apontassem fraudes como hoje. Edward, ou melhor, José, não encontrou dificuldades para burlar a lei. Com os documentos falsificados, ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, uma das mais conceituadas da América Latina, em 1992. Ou seja, há 33 anos pegou o diploma. 2 anos depois, passou em um concurso público para ser juiz. Desde então, seguiu a vida como conceituado servidor da lei. Nesta publicação do Tribunal de Justiça de São Paulo de 2012, Edward aparece como juiz de plantão no feriado de finados, na 35ª Vara Civil, na Praça João Mendes, no centro de São Paulo. Aqui, Edward aparece como juiz em um caso de troca de ofensas entre o apresentador Danilo Gentili e o jornalista Gilberto Dimenstein. Em decisão liminar, o juiz Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield chegou a mandar que o humorista apagasse as publicações ofensivas sob pena de multa de R$1.000. Mas esse teatro inventado por Edward não contava com o avanço da tecnologia. Ao renovar documentos, Edward virou José de novo.
Segundo a promotoria, em setembro de 2020, ele renovou o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Em agosto de 2021, foi a vez de um documento do Departamento Estadual de Trânsito. O último, em outubro de 2024, o cidadão da lei foi descoberto justamente quando cumpria a lei. O juiz tirou nova via da carteira de identidade em São Paulo, no Poupatempo da Sé, na região central. A comparação de identidades não bateu ao fazer a digital. O sistema apontou, não era Eduardo ali, e sim José. A operação em torno do famoso juiz descobriu o verdadeiro nome de Edward, José Eduardo Franco dos Reis, nascido não na Inglaterra, mas em Águas da Prata, interior do estado de São Paulo, em 17 de março de 1958. Os pais brasileiros, sem a sofisticação e a pompa dos lordes ingleses, Dona Vitalina e seu José. A farsa de José dos Reis foi tão convincente que ele até conseguiu se aposentar com nome falso, como mostra esse documento de 2018, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de São Paulo. José atuou em milhares de casos ao longo da carreira. Assinou documentos importantes e foi coordenador do núcleo regional da Escola Paulista da Magistratura e Serra Negra, no interior de São Paulo. A denúncia sobre a farsa foi aceita pelo Ministério Público de São Paulo, que já pediu o cancelamento dos documentos falsos de José. A promotoria também exigiu que José entregasse o passaporte e ele não pode sair da cidade onde mora. Será que as sentenças que José assinou como Edward são válidas? A resposta deve ser positiva, sim, são válidos. Há uma presunção de validade dos atos praticados pelo Poder Judiciário, e não é diferente nesse caso. Os atos, portanto, são válidos. Agora, pode haver situações de nulidade, como, por exemplo, se ele se valeu do nome falso com a intenção de burlar um impedimento, uma suspeição. Vamos supor que ele tivesse um processo crime, respondesse por um processo crime, não sei se é o caso. E respondendo por esse processo com o nome verdadeiro, ele não ingressaria na magistratura. E aí então ele se valeu do nome falso. Ainda não se sabe por que José quis ser Edward, e nem se o Edward existe mesmo. Nós tentamos contato com o juiz José dos Reis, mas nem ele, nem ninguém da família nos respondeu.